Graças a Deus. Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez nós vamos compartilhar da palavra fiel, da palavra verdadeira do nosso Deus, né? Se você já é inscrito no meu canal, compartilhe essa mensagem, tá bom? Se você ainda não é, convido a você a ser, tá certo? Mas a palavra de hoje é essa, né? O tempo e a vontade de Deus. No último vídeo que eu fiz, eu falei sobre a pessoa se manter na oração. Tem gente que não está se mantendo na oração. E no último vídeo eu expliquei que muitas das vezes é por causa das lutas que se levanta, né? Os inimigos que se levantam, o diabo que se levanta contra a pessoa. Aí a pessoa acaba, né, desistindo de orar, de permanecer na oração, né? E hoje, meu amigo e minha amiga, outra coisa também que faz muita gente parar de orar, faz muita gente até desistir de servir a Deus, né? Faz muita gente até desistir do seu objetivo principal em servir a Deus ou também desistir daquilo que desejam alcançar de Deus. Sabe uma coisa que faz muitas pessoas, resumindo tudo, parar de orar também, depois das lutas que se levantam, os demônios que se levantam? Outra coisa que tem sido inimiga de muita gente é o tempo, né? E também a pessoa querer que as coisas aconteçam do jeito dela e na vontade dela. Duas coisas, né, vamos assim dizer, que tem feito as pessoas parar de orar, de buscar Deus, né? Depois das lutas que se levantam. Mas, meu amigo e minha amiga, não deve acontecer isso. Por quê? Nós temos que entender uma coisa. A vontade de Deus, ela sempre tem que ser soberana. A vontade de Deus, ela sempre tem que ser prioritária, né? E o tempo de Deus é que tem que ser na nossa vida, não no nosso tempo. E às vezes muita gente, por não entender essas duas coisas, desanimam. A pessoa começa a falar que Deus não está ouvindo ela, né? A pessoa começa a falar que Deus se esqueceu dela, que não adianta continuar orando. Ou às vezes as pessoas elas falam assim: por que está acontecendo isso? Por que de certas coisas? Poxa vida, eu não imaginava que fosse acontecer dessa forma. Essa é a queixa de muita gente. Gente essa que às vezes não entende o tempo de Deus e a vontade dele. Infelizmente eu vejo até muitos pregadores, né, estabelecendo datas para Deus abençoar, estabelecendo tempo para Deus fazer, sendo que Deus não falou nada que vai fazer naquele tempo. Sabe, meu amigo e minha amiga, o que eu quero que você entenda? Uma coisa que eu cito muito nas reuniões que eu faço, nos cultos que eu prego, eu cito bastante isso, que Deus ele não vai falar para mim e para você quando vai nos abençoar. É uma coisa que eu gostaria que você, nesse momento que me assiste, gravasse isso no teu coração. Deus, ele sabe o tempo que vai te abençoar.
Deus, ele sabe o tempo que a resposta virá sobre a sua vida, mas ele não vai falar para você. Sabe por que que não? Porque o ser humano, eu e você, nós temos um sentimento chamado ansiedade, que nós não podemos deixar esse sentimento nos dominar, porque senão vira algo diabólico, né? Tem gente que não dorme à noite por causa da ansiedade, tem gente que fica doente por causa da ansiedade. Então é um sentimento que a gente tem que administrar ele, não podemos deixar nos dominar por ele. Mas a ansiedade é um sentimento humano. A ansiedade é um sentimento do ser humano. Que Deus, ele sabe disso. O nosso Deus, por ele conhecer as nossas estruturas, as nossas limitações, então tem coisas que ele deixa em oculto de nós. Eu quero que você saia daqui hoje desse vídeo aprendendo isso. Tem coisas que Deus, ele deixa em oculto para nós. Inclusive o dia de sua vinda, né? Eu vejo muita gente aí, muitos falsos profetas falando que Jesus vai vir em tal tempo, em tal data, né? Mas é tudo falso profeta. Então Deus, ele sabe exatamente o dia que ele vai voltar e sabe também o dia que ele vai abençoar você e eu. Só que isso fica só entre ele, o Filho e o Espírito Santo. Ele não vai falar para nós. Por que que não? Porque nós somos sujeitos à ansiedade. Por exemplo, se Deus fosse falar para você que vai te abençoar daqui um mês, vai te abençoar o mês que vem, como você ficaria? Obviamente, você ficaria de que forma? Você ficaria naquela expectativa, né? Você ficaria naquela esperança, até pensando naquilo, nossa, quando vai ser, de que jeito será que vai vir? Meu amigo e minha amiga, o ser humano é assim, nós somos assim. Entenda que Deus, quando criou o Adão, Deus quando criou a Eva, o que Deus fez com o Adão? Deus fez o Adão dormir. A Bíblia diz que o Adão, ele caiu em profundo sono. E quando o Adão despertou, a Eva estava lá. Por quê? Eu creio dessa maneira. Deixa eu tomar um gole de água. Eu creio dessa forma. Que se Deus fosse falar para o Adão quando seria criado a mulher, o Adão iria ficar naquela expectativa. Assim como eu e você. Então Deus, ele sabe o tempo e a hora. E sabe o jeito de fazer, mas ele não vai nos falar isso. Então, meu amigo e minha amiga, deixa eu falar uma coisa para você. Esse negócio que muitos pregadores fazem, muitas das vezes para ver as suas igrejas com bastante gente, por exemplo, o pregador, quando marca uma reunião, quando marca um culto, ele faz aquela propaganda, né? Quando ele chama alguém de fora para trazer uma palavra, ele faz aquela propaganda, aquele marketing, né? Venha, porque hoje é o dia do seu milagre, é o dia da sua resposta, é hoje, parecendo uma loja que a gente conhece, que eu não vou falar o nome dela, é hoje, ou se não, só amanhã, né? Uma loja que a gente conhece muito, o nome dela, você sabe de que loja que eu estou falando? Então tem pregador que faz isso, né? Venha porque hoje é o dia da sua resposta. Hoje é o dia da resposta. Eu falo para você, meu amigo e minha amiga, é totalmente antibíblico isso. Porque às vezes a pessoa vai nesse culto não para buscar Deus, não para cultuar Deus, mas ela vai interessada na resposta. Aí ela não recebe, ela fica frustrada, ela fica chateada. Ela vai até criticar a igreja e também o pregador. Por quê? Porque isso não tem base bíblica.
Deus não vai falar para mim, para você, para ninguém quando vai ser a sua resposta. Porque o tempo e a vontade é dele, tá? Olha o que a Bíblia diz lá em Atos, Atos capítulo 1, versículo 7. Foi uma pergunta que fizeram para Jesus. Né? Jesus tinha ido para o Pai e fez a promessa do Espírito Santo, falou para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto viesse o Espírito Santo, até que do alto a promessa se cumprisse. Só que Deus não falou quando que isso iria acontecer. A Bíblia diz que eles perseveravam na oração, unanimemente, no mesmo lugar, até que em Atos 2:1 o dia de Pentecoste chegou. Mas no versículo 7, se você for ler no versículo anterior a ele, fizeram uma pergunta para Jesus. Falaram: Senhor, quando que o seu reino será estabelecido? Aí Jesus, no versículo 7, responde. Preste bem atenção, versículo 7, Atos 1:7. Pois disse então ele: não vos compete saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Não interessa vocês saber. Não importa vocês saber quando vai acontecer. Importa que vai acontecer. Então, uma coisa, meu amigo e minha amiga, que nós devemos guardar isso no coração, sabe? Deus sabe como fazer. Deus sabe como trabalhar. Então, não importa saber o tempo e nem como ele vai fazer. Só importa que ele vai fazer. Nosso dever é continuar orando. Nosso dever é continuar na fé, né? Nosso dever é continuar buscando, insistindo, fazendo a nossa parte. Agora, o tempo e a hora e como que ele vai fazer, aí já é com ele. Tá certo? Olha o que a Bíblia diz lá em Marcos. Marcos capítulo 5, verso 35. Fala sobre a cura, a ressurreição da filha de Jairo e também a cura da mulher do fluxo de sangue. Marcos capítulo 5, verso 35, diz assim, ó. E estando ele ainda falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o príncipe da sinagoga, dizendo, sua filha está morta, não incomode mais o mestre. Sabe, meu amigo e minha amiga, quando Jairo foi procurar Jesus, sua filha ainda estava viva. Só que no meio do caminho, nesse meio tempo, o que aconteceu? Jesus curou uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo, né? Jesus curou ela, Jesus quis saber quem é ela, e a Bíblia diz que Jesus ainda estava falando quando alguém veio da casa de Jairo dar a triste notícia. Sua filha morreu. Não precisa incomodar mais o mestre. Mas o que eu entendo com isso, meu amigo e minha amiga? Você acha que Jesus não sabia que isso iria acontecer? Você acha que Jesus não sabia que a filha do Jairo iria morrer? Claro que sabia. Ministro, mas então por que Jesus não foi curar a filha do Jairo primeiro? Porque não era isso que Jesus queria fazer. Jesus queria ressuscitar a filha do Jairo. Não era o tempo de Jairo alcançar a resposta. O tempo era da mulher do fluxo de sangue aqui. O milagre veio para a mulher do fluxo de sangue, primeiramente. Ministro, mas quem procurou Jesus primeiro foi o Jairo, sim. Só que a matemática de Deus, meu amigo e minha amiga, é diferente da nossa. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus não foi injusto, apenas Deus chegou no seu tempo. Era o tempo da mulher do fluxo de sangue receber o milagre, a resposta dela. Mas não era o tempo de Jairo, entende? Não era o tempo do Jairo, mas o Jairo recebeu. A filha do Jairo morreu nesse meio tempo? Morreu. Mas depois que Jesus curou a mulher do fluxo, Jesus virou para Jairo e falou, não tenha medo, somente creia.
E Jesus foi até a casa de Jairo e fez o quê? Ressuscitou a sua filha. Mas não aconteceu do jeito que o Jairo imaginava. Porque a esperança do Jairo era qual? Que Jesus tivesse curado a filha dele enquanto ela vivia. Mas não foi assim que aconteceu. Mas eu pergunto para você que me assiste, aconteceu o milagre? Sim, mas não foi do jeito que o Jairo ele imaginava, mas aconteceu. É essa certeza que você e eu e nós devemos colocar no coração. Não importa de que maneira, não importa de que jeito que vai acontecer, nem o tempo, mas importa que vai acontecer. E essa fé não pode sair de dentro de nós. Essa fé tem que continuar dentro de nós. Tá certo? Para a gente encerrar essa meditação, em Atos capítulo 16, versículo 26, eu falei até no vídeo anterior a esse, eu citei essa palavra aqui, né? Eu citei o 25 e o 26. No 25 está assim, ó. E perto da meia-noite estava Paulo e Silas orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Mas no versículo 26, é a mensagem que eu quero deixar, diz assim, ó, preste atenção. E de repente, olha só, e de repente veio um forte terremoto, né? Que abriu o alicerce do cárcere e todas as correntes foram quebradas. E abriu-se todas as prisões de todos. Ou seja, o terremoto, deixa eu me corrigir aqui, o terremoto abalou o alicerce do cárcere. E todas as correntes que prendia ele foram abertas, foram quebradas. E todas as portas foram abertas. Não só de Paulo e Silas, como de todos eles. Mas entenda uma coisa, meu querido amigo, minha querida amiga. A resposta veio de que forma aqui? A resposta veio de repente. O que é algo de repente, ministro? É algo inesperado. É algo que você não está esperando, que não falaram para você que a data certa, que não disseram para você quando iria vir, mas veio de repente. Jesus ele chega a comparar a vinda dele como um ladrão. O que o ladrão faz? O ladrão ele não vai avisar você quando ele vai roubar você. Ele surpreende, né? Então Jesus comparou a vinda dele como um ladrão. O Pedro até fala isso em uma de suas cartas. Então, meu amigo e minha amiga, entenda bem. É o tempo e a vontade de Deus. Não é o nosso tempo e nem a nossa vontade. Mas uma coisa nós temos que colocar dentro de nós. Uma coisa certa. Que vai acontecer. Que Deus fará. Tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir.